Você que está assistindo esse vídeo agora precisa entender algo muito sério. Estamos vivendo um período que não é comum, que carrega sinais e avisos profundos para toda a humanidade. Entre o Natal e o Ano Novo, existe algo que a maioria das pessoas não percebe, mas que Padre Pio já havia revelado há décadas. Se você está se sentindo inquieta, angustiada, como se algo estivesse fora do lugar nestes últimos dias do ano, não é coincidência. Você já sentiu esse aperto no peito? Essa sensação de que algo grande está para acontecer? Padre Pio dizia que existem períodos na história da humanidade onde o céu fala mais alto, onde os sinais se tornam mais evidentes. E esse período entre 25 de dezembro e 1º de janeiro é exatamente um desses momentos. Fica comigo até o final desse vídeo porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua compreensão sobre o que está acontecendo no mundo agora. Meu nome é Ana e eu dedico minha vida a estudar os ensinamentos e as revelações de São Pio de Pietrelcina. Hoje eu vou te contar algo que poucos sabem, algo que Padre Pio revelou sobre este período específico do ano e que se conecta diretamente com o que estamos vivendo em 2025. Prepare seu coração porque essa mensagem vai tocar sua alma profundamente. Escreva amém nos comentários se você também está sentindo essa inquietação espiritual nestes últimos dias do ano. Padre Pio sempre dizia que Deus não faz nada sem antes avisar seus filhos. E você que está me ouvindo agora precisa entender que não chegou até este vídeo por acaso. Existem forças espirituais trabalhando para que você receba essa mensagem exatamente hoje. Você já parou para pensar? Por que o Natal e o Ano Novo mexem tanto com nossa alma? Por que essas datas despertam em nós sentimentos tão profundos e contraditórios? São Pio revelou a um grupo de pessoas muito próximas que o período entre o nascimento de Jesus e a entrada do novo ano é como uma janela espiritual que se abre. Durante esses poucos dias, o véu entre o céu e a terra se torna mais fino. É como se Deus permitisse que sua presença se manifestasse de forma mais intensa, mas também é o período onde as forças do mal tentam confundir e desorientar a humanidade. Você já notou como as pessoas ficam diferentes nessa época? Como surgem mais conflitos familiares justamente no Natal? Como muitos se sentem mais sozinhos exatamente quando deveriam estar celebrando? Padre Pio explicava que isso acontece porque estamos vivendo uma batalha espiritual muito intensa. O inimigo sabe que este é um período de graças especiais e por isso intensifica seus ataques. Mas atenção, porque o que Padre Pio revelou sobre 2025 especificamente vai deixar você sem palavras. Ele falou sobre um tempo onde a humanidade seria testada de forma única, um período onde as pessoas precisariam escolher definitivamente de que lado ficar. E esse período, minha querida, já começou. Comenta, eu creio, se você está sentindo que vivemos tempos diferentes dos demais. São Pio costumava dizer que quando vemos sinais no céu, mudanças climáticas extremas, guerras se espalhando pelo mundo, divisões dentro das próprias famílias, é porque estamos entrando em uma fase crucial da história humana. E olha só o que estamos vendo acontecer agora. Conflitos que parecem não ter fim, famílias se desfazendo por questões que antes eram simples de resolver, pessoas cada vez mais angustiadas e perdidas. Você que está assistindo esse vídeo certamente tem sentido essa pesadeza no ar. Não é apenas cansaço do fim do ano, é algo mais profundo. Padre Pio dizia que quando Deus está para fazer algo grande na história, Ele permite que seus filhos sintam essa inquietação no espírito. É como se nossa alma pressentisse as mudanças que estão por vir. E sabe qual é o aviso mais importante que Padre Pio deixou para este período? Que não devemos ter medo, mas sim nos prepararmos espiritualmente. Ele dizia que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis da história. Pelo contrário, é exatamente nos períodos de maior turbulência que ele derrama graças extraordinárias sobre aqueles que o buscam com sinceridade. Durante esses dias entre o Natal e o Ano Novo, Padre Pio recomendava algumas práticas espirituais muito específicas. Primeiro, a oração do terço todos os dias, mas não qualquer terço. Um terço rezado com total concentração, meditando profundamente nos mistérios da vida de Jesus e Maria. Ele dizia que Nossa Senhora tem um papel fundamental nestes últimos tempos e que quem se consagrar verdadeiramente a ela estará protegido de todos os males.
Escreva: Maria, eu me consagro a ti, nos comentários se você quer se colocar sob a proteção da Mãe de Deus. A segunda prática que São Pio recomendava era a confissão frequente durante este período. Não porque precisamos viver com medo, mas porque a confissão é como uma limpeza espiritual que nos prepara para receber as graças que Deus quer derramar. Ele costumava dizer que uma alma em estado de graça é como um canal limpo, por onde as bênçãos divinas podem fluir livremente. E a terceira prática, talvez a mais importante de todas, era a comunhão espiritual constante. Padre Pio ensinava que mesmo quando não podemos receber a Eucaristia fisicamente, podemos fazer a comunhão espiritual várias vezes ao dia. É uma forma de manter nossa alma sempre unida a Jesus, especialmente nestes tempos onde as tentações e confusões são maiores. Mas você quer saber qual foi a revelação mais impressionante que Padre Pio fez sobre este período? Ele disse que entre o Natal de 2024 e o início de 2025, haveria sinais no céu que muitos veriam, mas poucos compreenderiam. Fenômenos que a ciência tentaria explicar, mas que na verdade seriam avisos divinos para a humanidade se preparar para grandes mudanças. Você tem visto essas luzes estranhas no céu? Esses fenômenos que aparecem nas notícias, mas que ninguém consegue explicar direito? Padre Pio dizia que Deus usaria os próprios elementos da criação para falar com seus filhos. O céu, as estrelas, até mesmo o clima seriam instrumentos nas mãos do Altíssimo para despertar a humanidade. Comenta: eu vejo os sinais, se você também tem notado essas coisas estranhas acontecendo ao nosso redor. São Pio revelou também que neste período específico, entre o Natal e o Ano Novo de 2025, muitas pessoas receberiam sonhos e visões especiais. Não estou falando de coisas fantasiosas, mas de verdadeiros avisos celestiais. Ele dizia que quando Deus quer falar com seus filhos de forma urgente, ele usa até mesmo o sono para transmitir suas mensagens. Você tem tido sonhos diferentes ultimamente? Sonhos que parecem mais reais que a própria realidade? Ou talvez tenha sentido presenças espirituais de forma mais intensa? Padre Pio explicava que isso acontece porque nestes períodos especiais, nossa alma fica mais sensível às influências sobrenaturais. É como se nossa antena espiritual fosse ajustada para captar frequências que normalmente não percebemos. Mas atenção, porque nem tudo que vem do mundo espiritual é de Deus. São Pio alertava que o inimigo também intensifica sua ação nestes períodos. Por isso, é fundamental saber discernir. Como fazer isso? Primeiro, tudo que vem de Deus traz paz, mesmo quando a mensagem é séria. Se algo te deixa desesperada ou com muito medo, provavelmente não é de origem divina. Segundo, as mensagens de Deus sempre nos levam à conversão, à oração, ao amor. Se algo que você sente ou sonha te afasta da fé ou te faz julgar os outros com dureza, desconfie. E terceiro, tudo que é de Deus está em perfeita harmonia com os ensinamentos da Igreja Católica. Qualquer mensagem que contradiga nossa fé deve ser rejeitada imediatamente. Escreva: Jesus, eu confio em vós, nos comentários para fortalecer sua fé neste momento. Padre Pio falava muito sobre um período que ele chamava de a Grande Purificação. Segundo ele, a humanidade passaria por um tempo de prova onde cada pessoa seria confrontada com uma escolha fundamental: servir a Deus ou servir ao mundo. Não haveria meio termo. E esse período, segundo suas revelações, começaria exatamente numa transição de ano como esta que estamos vivendo. Você já notou como as pessoas estão mais radicalizadas em suas posições? Como fica cada vez mais difícil encontrar o meio termo em qualquer assunto? Isso não é coincidência. Padre Pio dizia que chegaria um tempo onde cada alma seria forçada a se posicionar claramente, onde não seria mais possível viver uma fé morna ou superficial. E sabe qual é o sinal mais claro de que entramos neste período? A divisão que existe até mesmo dentro das famílias cristãs. Parentes que não se falam mais por causa de diferenças de opinião. Irmãos que se tornaram inimigos. Pais e filhos que não conseguem mais se entender. Padre Pio profetizou exatamente isso. Ele disse que o inimigo atacaria principalmente a família, porque ela é a base da sociedade. Mas não pense que estou falando isso para te assustar. Pelo contrário. São Pio sempre terminava essas revelações
com uma mensagem de esperança incrível. Ele dizia que quanto mais escura fosse a noite, mais brilhante seria a aurora que viria depois. Que Deus nunca permitiria que seus filhos fossem tentados além de suas forças. E aqui vem a parte mais linda da mensagem de Padre Pio para este período. Ele revelou que entre o Natal e o Ano Novo de 2025, haveria uma chuva de graças especiais derramada sobre aqueles que se mantivessem fiéis à oração. Graças de cura, de libertação, de proteção, de conversão para familiares afastados da fé. Comenta Chuva de Graças, se você quer receber essas bênçãos especiais. São Pio explicava que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre oferece períodos de graça intensa antes dos momentos mais difíceis. É como se ele dissesse: meus filhos, preparem-se bem porque dias desafiadores virão, mas eu estarei com vocês e lhes darei todas as armas espirituais necessárias para vencer. E quais são essas armas espirituais? Padre Pio mencionava 5 principais. A primeira é a oração constante, especialmente o Santo Rosário. Ele dizia que o terço é como uma espada espiritual que corta todas as correntes do mal. Quem reza o terço todos os dias está protegido de uma forma que nem imagina. A segunda arma é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Padre Pio revelou que nos tempos difíceis que viriam, Jesus se manifestaria de forma especial através do seu Sagrado Coração para consolar e fortalecer seus filhos. Quem tivesse essa devoção receberia graças extraordinárias de coragem e paz interior. A terceira arma espiritual é a consagração ao Imaculado Coração de Maria. São Pio dizia que Nossa Senhora é a generalíssima do exército de Deus, e que quem se colocasse sob seu manto estaria seguro em qualquer tempestade. Ela tem promessas especiais para estes últimos tempos. A quarta arma é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Padre Pio explicava que Jesus no Santíssimo é fonte inesgotável de força espiritual. Quem passasse tempo adorando Jesus Eucarístico receberia uma unção especial para enfrentar as dificuldades dos tempos modernos. E a quinta arma, talvez a mais poderosa de todas, é a prática da caridade heróica. São Pio dizia que o amor ao próximo seria a marca distintiva dos filhos de Deus nos últimos tempos. Quem amasse verdadeiramente mesmo os inimigos receberia uma proteção divina excepcional. Escreva: eu quero essas armas nos comentários se você quer se equipar espiritualmente. Agora, manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém, porque essa mensagem precisa chegar a mais pessoas neste período tão importante. Padre Pio falava também sobre sinais específicos que apareceriam neste período entre o Natal e o Ano Novo para confirmar que realmente entramos nesta fase especial da história. O primeiro sinal seria uma sensação generalizada de inquietação espiritual nas pessoas de fé. Uma sensação de que algo grande está para acontecer, mas sem conseguir definir exatamente o quê. O segundo sinal seria um aumento significativo de conversões e também de apostasias, ou seja, algumas pessoas se voltariam para Deus de forma mais intensa, enquanto outras se afastariam completamente da fé. Seria como se cada alma fosse obrigada a escolher seu lado definitivamente. O terceiro sinal seria mudanças climáticas inexplicáveis e fenômenos na natureza que deixariam os cientistas confusos. Padre Pio dizia que até mesmo a criação reagiria às mudanças espirituais que estariam acontecendo na humanidade. O quarto sinal seria uma intensificação dos conflitos mundiais, mas não apenas guerras físicas. Conflitos ideológicos, divisões sociais profundas, uma polarização extrema em todos os aspectos da sociedade, como se a humanidade fosse dividida em 2 grupos distintos e irreconciliáveis. E o quinto sinal, talvez o mais importante, seria um aumento extraordinário de milagres e manifestações sobrenaturais. Padre Pio revelou que Deus derramaria sinais e prodígios de forma mais intensa para que ninguém pudesse dizer que ele não avisou sobre o que estava acontecendo. Comenta: eu vejo os sinais. Se você tem percebido essas coisas acontecendo ao seu redor. São Pio explicava que este período de transição não seria igual para todo mundo. Algumas pessoas passariam por ele com muita paz e até alegria, enquanto outras viveriam momentos de grande angústia e confusão. A diferença estaria na preparação espiritual de cada uma. Aqueles que já viviam uma vida de oração e intimidade com Deus receberiam esta fase como uma confirmação de sua fé. Seria como se finalmente pudessem ver com clareza
o que sempre souberam no coração: que existe uma batalha espiritual acontecendo e que escolheram o lado certo. Já aqueles que viviam uma fé superficial ou que estavam afastados de Deus sentiriam este período como uma turbulência inexplicável. Seria como se perdessem o chão sob os pés, como se tudo o que conheciam não fizesse mais sentido. Por isso, Padre Pio insistia tanto na importância da conversão sincera antes que este período se intensificasse. Ele dizia que quem esperasse demais para se voltar seriamente para Deus poderia enfrentar dificuldades muito maiores para encontrar paz e direção. Mas mesmo para aqueles que só agora estão despertando espiritualmente, há esperança. São Pio revelou que Deus, na sua infinita misericórdia, abriria caminhos especiais de conversão durante este período. Seria como uma última grande oportunidade para que as almas se voltassem para Ele antes que as coisas se tornassem mais difíceis. Escreve: "Eu me converto a ti, Jesus", nos comentários, se você quer aproveitar esta oportunidade de graça. Uma das revelações mais tocantes que Padre Pio fez sobre este período foi em relação às famílias. Ele disse que muitas famílias que estavam divididas receberiam graças especiais de reconciliação nestes dias entre o Natal e o Ano Novo. Seria como se Deus tocasse o coração dos familiares afastados e plantasse um desejo profundo de reaproximação. Se você está passando por algum conflito familiar, saiba que este é um período especialmente propício para a cura dessas feridas. Padre Pio recomendava uma novena específica que ele chamava de Novena da Reconciliação Familiar. Durante 9 dias seguidos, a pessoa deveria rezar 1/3, oferecendo especificamente pela cura dos relacionamentos familiares. Junto com o terço, deveria fazer uma oração muito simples, mas poderosa. Jesus misericordioso, pelo vosso sagrado coração e pela intercessão de São Pio, tocai o coração de minha família. Curai nossas feridas, perdoai nossas ofensas e fazei que o amor volte a reinar entre nós. Amém. São Pio prometia que quem fizesse esta novena com sinceridade de coração, mesmo que não visse resultados imediatos, plantaria sementes de reconciliação que frutificariam no tempo de Deus. Ele dizia que algumas curas familiares aconteceriam de forma milagrosa neste período específico. Mas não pense que a mensagem de Padre Pio para este período é apenas sobre dificuldades e provações. Pelo contrário, ele falava com muito entusiasmo sobre as maravilhas que Deus faria na vida daqueles que se mantivessem fiéis. Seria um tempo de milagres extraordinários para os filhos de Deus. Comenta: "Milagres em minha família", se você quer receber essas graças especiais. São Pio revelou que neste período específico, entre o Natal e o Ano Novo de 2025, Deus concederia de forma especial 3 tipos de milagres. O primeiro seriam milagres de cura física. Pessoas que estavam desenganadas pelos médicos receberiam curas inexplicáveis. Doenças que pareciam incuráveis simplesmente desapareceriam. O segundo tipo seriam milagres de cura emocional e psicológica. Pessoas que sofriam de depressão profunda, ansiedade, traumas do passado, receberiam uma libertação sobrenatural. Seria como se Jesus tocasse diretamente suas feridas interiores e as curasse completamente. E o terceiro tipo, talvez o mais importante, seriam milagres de conversão. Pessoas que estavam completamente afastadas de Deus, que pareciam irrecuperáveis, receberiam uma graça tão poderosa que voltariam para a fé de forma radical e definitiva. Padre Pio explicava que estes milagres não aconteceriam para todo mundo automaticamente, mas seriam concedidos especialmente àqueles que pedissem com fé sincera e que estivessem dispostos a mudar de vida. Ele dizia que Deus não faz milagres para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos aproximar dele. E aqui vem algo muito importante que São Pio alertava. Ele dizia que junto com esses milagres verdadeiros, haveria também muitos falsos sinais e prodígios enganosos. O inimigo tentaria imitar as obras de Deus para confundir as pessoas e levá-las ao erro. Como distinguir o que é verdadeiro do que é falso? Padre Pio ensinava alguns critérios muito claros. Primeiro, todo milagre verdadeiro sempre glorifica a Deus e leva as pessoas à conversão e à santidade. Se algum fenômeno sobrenatural alimenta o orgulho, a vaidade
ou afasta as pessoas da oração, não é de Deus. Segundo, os milagres verdadeiros sempre estão em harmonia com os ensinamentos da Igreja Católica. Qualquer manifestação sobrenatural que contradiga nossa fé ou que despreze a autoridade da Igreja deve ser rejeitada imediatamente. Terceiro, os milagres de Deus sempre promovem a paz, o amor e a unidade. Se algum fenômeno gera divisão, ódio ou confusão, certamente não vem do Altíssimo. Escreva: só aceito o que vem de Deus, nos comentários, se você quer ter discernimento espiritual. Padre Pio falava também sobre uma graça muito especial que seria derramada neste período para os jovens e as crianças. Ele dizia que Deus usaria de forma particular os mais novos para ser instrumentos de sua misericórdia. Muitas crianças receberiam visões e sonhos santos, e muitos jovens se converteriam de forma radical. Se você tem filhos ou netos, preste atenção especial ao que eles têm falado nestes dias. Pode ser que Deus esteja usando essas almas inocentes para transmitir mensagens importantes para toda a família. São Pio dizia que as crianças, por terem o coração mais puro, são canais privilegiados da ação divina. Ele recomendava que os pais aproveitassem este período para ensinar mais intensamente a fé para seus filhos, que fizessem orações em família todos os dias, que contassem histórias de santos, que levassem as crianças para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Seria como plantar sementes espirituais que cresceriam de forma extraordinária neste tempo de graça. São Pio tinha uma devoção muito especial ao menino Jesus e dizia que neste período natalino, Jesus menino derramaria bênçãos especiais sobre as famílias que o honrassem de forma particular. Ele recomendava que cada família tivesse uma imagem do menino Jesus em casa e que fizessem uma oração especial para ele todos os dias. A oração que Padre Pio ensinava era assim: ó menino Jesus, que nascestes em Belém para nos salvar, abençoai nossa família, protegei nossos filhos, santificai nosso lar e fazei que sempre viva entre nós o vosso amor. Que nossa casa seja como a Santa Casa de Nazaré, onde reinavam a paz, a oração e a obediência à vontade de Deus. Amém. Comenta: menino Jesus, abençoa minha família. Se você quer colocar sua casa sob a proteção do Divino Infante. Uma das revelações mais impressionantes que São Pio fez sobre este período foi relacionada aos sonhos e às visões que muitas pessoas receberiam. Ele disse que Deus usaria especialmente o sono para falar com seus filhos, porque durante o sono, nossa mente racional fica menos ativa e nossa alma fica mais receptiva às inspirações divinas. Se você tem recebido sonhos que parecem especiais, que ficam gravados em sua memória de forma diferente, preste atenção. Pode ser que Deus esteja tentando te falar algo importante. Padre Pio ensinava que nem todo sonho é uma mensagem divina, mas alguns realmente são. Como saber se um sonho vem de Deus? Primeiro, os sonhos divinos sempre trazem paz, mesmo quando o conteúdo é sério ou até assustador. Segundo, eles sempre nos levam a orar mais, a buscar a Deus com mais intensidade. Terceiro, eles ficam gravados na memória de forma especial e voltam à nossa mente nos momentos certos. São Pio recomendava que quem recebesse sonhos especiais os anotasse em um caderno e depois os apresentasse a um sacerdote para discernimento. Ele dizia que Deus muitas vezes fala conosco através dos sonhos, mas o diabo também pode usar esse canal, então é importante ter orientação espiritual. Além dos sonhos, Padre Pio falava sobre visões que algumas pessoas poderiam receber durante este período. Não necessariamente visões espetaculares como as dos grandes místicos, mas pequenas percepções espirituais, momentos onde a presença de Deus ou dos santos se torna quase palpável. Você já sentiu de repente uma presença boa ao seu lado, como se alguém invisível estivesse te protegendo? Ou já teve momentos onde sentiu uma paz tão grande que parecia que o próprio céu desceu até você? São Pio dizia que esses momentos se tornariam mais frequentes neste período especial. Escreve: eu sinto sua presença nos comentários se você tem percebido essas manifestações espirituais. Padre Pio revelou também algo muito importante sobre o papel dos anjos neste período. Ele disse que os anjos da guarda receberiam uma permissão especial de Deus para se manifestarem de forma mais evidente na vida de seus protegidos.
Seria como se o véu entre o mundo material e espiritual se tornasse mais fino. Muitas pessoas relatariam coincidências inexplicáveis, proteções milagrosas, situações onde claramente uma força invisível as livrou de perigos. São Pio explicava que isso seria a ação intensificada dos anjos da guarda, cumprindo missões especiais de proteção nestes tempos difíceis. Ele recomendava que cada pessoa cultivasse uma relação mais íntima com seu anjo da guarda durante este período, que conversasse com ele, que pedisse sua proteção e orientação, que agradecesse por sua presença constante. Os anjos estão ansiosos para nos ajudar, mas respeitam nossa liberdade e só agem quando são invocados. A oração que Padre Pio mais recomendava para o anjo da guarda era: Anjo de Deus, que sois meu zeloso guardador, se a divina piedade me confiou a vós, sempre me regi, guardai, governai e iluminai. Protegei-me neste período especial de graça e ajudai-me a discernir sempre a vontade de Deus. Amém. São Pio garantia que quem fizesse essa oração todos os dias receberia proteções extraordinárias e orientações muito claras nos momentos de dúvida e dificuldade. Os anjos são guerreiros poderosos e estão do nosso lado nesta batalha espiritual. Mas voltando às revelações sobre este período específico, Padre Pio falou sobre algo que ele chamou de o Grande Despertar. Segundo ele, entre o final de 2024 e o início de 2025, milhões de pessoas ao redor do mundo começariam a despertar espiritualmente de forma simultânea. Seria como se Deus enviasse uma onda de graça que atravessaria todo o planeta, tocando corações em todos os continentes. Pessoas que nunca se interessaram por assuntos espirituais, de repente sentiriam uma sede profunda de Deus. Outras que tinham abandonado a fé voltariam com uma intensidade surpreendente. Comenta: Grande Despertar, se você sente que faz parte deste movimento espiritual. São Pio explicava que este despertar não seria uniforme. Algumas regiões do mundo receberiam esta graça de forma mais intensa que outras. Países que mais perseguiram a religião receberiam uma visitação especial da misericórdia divina. Povos que preservaram a fé, apesar das perseguições, seriam recompensados com chuvas de bênçãos extraordinárias. No Brasil especificamente, Padre Pio tinha revelações muito especiais. Ele dizia que nosso país seria como uma luz para toda a América Latina nestes tempos finais. Que daqui sairiam grandes santos e santas que ajudariam a renovar a Igreja em todo o mundo. Que o povo brasileiro, apesar de todas as suas falhas, mantinha uma fé simples e sincera que agradava muito ao coração de Deus. Ele profetizou que do Brasil sairiam movimentos de evangelização que alcançariam o mundo inteiro. Que jovens brasileiros levariam a mensagem do Evangelho para países onde a fé estava quase extinta. Que Nossa Senhora das Aparecidas teria um papel fundamental nesta missão evangelizadora mundial. São Pio falava também sobre uma renovação extraordinária que aconteceria na Igreja Católica durante este período. Depois de anos de crises e escândalos, viria um tempo de purificação e renovação que devolveria à Igreja seu esplendor original. Seria como se o Espírito Santo soprasse com força nova sobre toda a Igreja. Essa renovação começaria pelos leigos, especialmente pelas famílias católicas que permaneceram firmes na fé, apesar de todas as tempestades. Deus usaria essas famílias como instrumentos de renovação em suas paróquias e comunidades. Seria uma renovação que viria de baixo para cima, do povo de Deus para toda a hierarquia. Escreva a renovação da Igreja nos comentários se você quer fazer parte desta obra divina. Padre Pio revelou também que durante este período haveria uma manifestação especial da devoção ao Divino Pai Eterno. Ele dizia que nos últimos tempos, Deus Pai se revelaria de forma particular para mostrar seu amor paternal pela humanidade. Muitas pessoas receberiam graças extraordinárias através desta devoção. A oração que São Pio mais recomendava ao Divino Pai Eterno era: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ele garantia que quem rezasse essa oração com devoção durante este período
Receberia graças de conversão para pessoas muito queridas que pareciam impossíveis de serem tocadas por Deus. O Divino Pai Eterno tem uma misericórdia especial pelos filhos que se dirigem a Ele com confiança. São Pio falava também sobre o papel fundamental que São José teria nestes tempos finais. Ele dizia que vivemos na era de São José, que começou quando o Papa Pio IX o declarou padroeiro da Igreja Universal, e que se intensificaria grandemente neste período que estamos vivendo. São José, como protetor da Sagrada Família, seria o protetor especial das famílias cristãs nestes tempos de grandes ataques contra a família. Quem se consagrasse a São José receberia proteção especial para seu lar, seu trabalho e sua família. Seria como ter o próprio pai adotivo de Jesus cuidando pessoalmente de cada detalhe de nossa vida. A consagração que Padre Pio ensinava era muito simples. Ó glorioso São José, pai adotivo de Jesus e esposo puríssimo de Maria, eu me consagro inteiramente a vós. Tomai conta de minha família, de meu trabalho, de todos os meus projetos. Assim como cuidastes da Sagrada Família, cuidai também da minha. Protegei-nos de todos os perigos e ajudai-nos a viver sempre segundo a vontade de Deus. Amém. Comenta: São José, protegei minha família, se você quer se colocar sob a proteção do Santo Patriarca. Uma das revelações mais consoladoras que São Pio fez sobre este período foi relacionada às pessoas que já partiram desta vida. Ele disse que durante esses dias entre o Natal e o Ano Novo, haveria uma comunhão especial entre a Igreja da Terra e a Igreja do Céu. Os santos e os familiares falecidos poderiam se manifestar de forma mais evidente para consolar e orientar seus entes queridos. Se você perdeu alguém muito querido recentemente, saiba que este é um período especialmente propício para sentir a presença consoladora dessa pessoa. Não de forma fantasiosa ou supersticiosa, mas através daquela paz inexplicável que só pode vir do céu, através de sonhos santos ou de pequenos sinais que trazem conforto ao coração. Padre Pio recomendava que durante este período oferecêssemos muitas missas e orações pelas almas do purgatório. Ele dizia que nossa oração tem um poder especial durante esses dias e pode liberar muitas almas para a glória eterna. E essas almas, em agradecimento, se tornariam nossas intercessoras especiais no céu. A oração que São Pio mais recomendava pelas almas do purgatório era o terço das Santas Chagas de Jesus. Ele garantia que cada vez que alguém rezasse esse terço com devoção, muitas almas seriam libertadas de seus sofrimentos e alcançariam a visão beatífica de Deus. Mas talvez a revelação mais importante que Padre Pio fez sobre este período seja esta: que não devemos ter medo do que está por vir. Sim, vivemos tempos desafiadores, mas Deus está no controle de tudo. Cada evento, cada dificuldade, cada alegria, tudo faz parte de um plano divino maravilhoso que visa a nossa santificação e a glorificação de Deus. São Pio dizia que quem vive verdadeiramente abandonado na divina providência não tem motivos para temer coisa alguma. Deus cuida de cada detalhe de nossa vida com o amor de um Pai infinitamente bom. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Ele está transformando tudo para o nosso bem. Escreve: abandono-me em vossas mãos, nos comentários, se você quer viver este abandono total em Deus. E por falar em abandono, Padre Pio ensinou uma prática espiritual muito poderosa para este período. Ele chamava de abandono das 5 da manhã. Consistia em acordar todos os dias às 5 da manhã e fazer 15 minutos de oração de abandono total nas mãos de Deus. Durante esses 15 minutos, a pessoa deveria entregar a Deus todas as preocupações do dia que estava começando, todos os medos, todas as ansiedades. Deveria repetir muitas vezes: Jesus, eu confio em vós. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Eu me abandono totalmente em vossas mãos. São Pio garantia que quem fizesse essa prática durante todo este período especial receberia graças extraordinárias de paz interior e de proteção divina. Seria como se cada manhã a pessoa renovasse sua entrega total a Deus e recebesse em troca uma unção especial de tranquilidade e confiança. Claro que nem todo mundo consegue acordar às 5 da manhã, mas o importante é ter um momento fixo todos os dias para fazer essa oração de abandono. Pode ser à noite antes de dormir,
ou durante o almoço, ou no trajeto para o trabalho. O que importa é a sinceridade do coração na entrega. Padre Pio revelou também algo muito belo sobre este período, que seria um tempo especial de milagres eucarísticos. Em vários lugares do mundo, Jesus se manifestaria de forma extraordinária na Santa Missa e na adoração ao Santíssimo Sacramento. Seriam sinais para confirmar nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Ele recomendava que durante este período as pessoas participassem da Santa Missa com ainda mais devoção e, se possível, fizessem adoração ao Santíssimo Sacramento com mais frequência. Jesus Eucarístico seria uma fonte especial de graças e consolações nestes tempos desafiadores. Comenta Jesus Eucarístico, se você quer se aproximar mais do Santíssimo Sacramento. São Pio falava também sobre a importância da penitência durante este período. Não penitências exageradas ou que prejudiquem a saúde, mas pequenos sacrifícios oferecidos por amor a Deus e pela conversão dos pecadores. Poderia ser abrir mão de algum doce, de algum programa de televisão, de algum conforto pequeno. Ele dizia que esses pequenos sacrifícios, quando oferecidos com amor, têm um valor imenso diante de Deus. São como pequenas flores que oferecemos ao Sagrado Coração de Jesus para alívio de sua dor pelos pecados do mundo. E cada pequeno sacrifício atrai chuvas de graças sobre nós e sobre as pessoas por quem oferecemos. A oração que Padre Pio ensinava para acompanhar esses sacrifícios era: Ó Jesus, por amor a vós e pela conversão dos pecadores, ofereço-vos este pequeno sacrifício. Uni-o aos vossos méritos infinitos e fazei que seja uma gota de bálsamo sobre as feridas do vosso Sagrado Coração. Mas São Pio sempre alertava para não exagerar nas penitências. Deus prefere um coração contrito e humilde a jejuns e mortificações excessivas. O importante é fazer tudo por amor, não por obrigação ou para impressionar os outros. E aqui chegamos a uma das partes mais importantes da mensagem que Padre Pio deixou para este período. Ele disse que depois desta fase de preparação e purificação, viria um tempo de paz e prosperidade espiritual como a humanidade nunca conheceu. Seria como uma nova primavera para a Igreja e para o mundo. Ele chamava esse período de Reino do Sagrado Coração de Jesus na Terra. Não seria o fim do mundo, mas uma renovação profunda de todas as coisas. A fé voltaria a florescer, as famílias se reconstruiriam, a paz reinaria entre as nações. Seria um tempo onde o bem triunfaria de forma evidente sobre o mal. Mas para participar desta renovação maravilhosa, é preciso passar pela preparação que estamos vivendo agora. É preciso purificar o coração, abandonar os pecados, abraçar uma vida de oração e caridade sinceras. Quem não se preparar adequadamente pode perder essa oportunidade única de graça. Escreva Reino do Sagrado Coração nos comentários se você quer participar desta renovação. São Pio explicava que este Reino do Sagrado Coração não seria algo mágico que apareceria do nada, mas seria construído passo a passo através da conversão sincera de cada pessoa. Cada coração que se convertesse seria como uma pedra fundamental deste reino de paz e amor. Por isso, a responsabilidade de cada um de nós é tão grande. Não somos apenas espectadores do que está acontecendo, somos participantes ativos da construção desta nova era de graça. Nossa conversão pessoal, nossa oração, nossos sacrifícios, tudo contribui para acelerar a chegada deste tempo maravilhoso. E a boa notícia é que não precisamos esperar o futuro para começar a viver este reino. Desde agora, cada família que se consagra ao Sagrado Coração de Jesus pode experimentar um pedacinho deste reino em seu próprio lar. Cada pessoa que vive verdadeiramente unida a Jesus pode ser um instrumento de renovação em seu ambiente. Padre Pio costumava dizer que uma só pessoa verdadeiramente santa pode influenciar positivamente milhares de outras. Que um lar verdadeiramente cristão pode transformar uma vizinhança inteira. Que uma paróquia onde reina o verdadeiro amor de Cristo pode revolucionar uma cidade. Então não subestime o poder de sua conversão pessoal. Você que está assistindo este vídeo pode ser um dos instrumentos que Deus usará para construir este reino de paz e amor. Sua oração sincera, sua caridade heróica, sua fidelidade aos ensinamentos de Cristo podem fazer a diferença na história da humanidade. E para terminar,
Quero compartilhar com você a oração que Padre Pio mais recomendava para este período especial. É uma oração que ele próprio compôs após receber uma visão especial do Sagrado Coração de Jesus. Ó Sagrado Coração de Jesus, que prometestes reinar sobre a terra e estabelecer vosso reino de paz e amor, acelera a vinda deste tempo de graça. Por vossa dolorosa paixão e pelas lágrimas de vossa Santíssima Mãe, convertei os pecadores, fortalecei os justos e fazei que logo possamos ver o triunfo de vosso coração misericordioso. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu me abandono totalmente em vós. Amém. Comenta, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Se você quer fazer esta oração todos os dias. Minha querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta mensagem especial, que São Pio de Pietrelcina deixou para nós sobre este período único que estamos vivendo. Como você pode ver, não são tempos comuns, mas são tempos de graça extraordinária para aqueles que souberem aproveitá-los. Não deixe este período passar em vão. Aproveite cada dia para se aproximar mais de Deus, para rezar com mais fervor, para amar com mais intensidade. Lembre-se de que você não chegou até este vídeo por acaso. Deus tem um plano especial para a sua vida e quer usá-la como instrumento de sua misericórdia. Nos próximos dias, coloque em prática tudo o que ouviu aqui. Reze o terço todos os dias. Faça sua consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Cultive a devoção ao seu anjo da guarda, pratique pequenos sacrifícios por amor a Deus. Você verá como sua vida se transformará. E lembre-se, mesmo que o mundo ao seu redor pareça estar em confusão, você pode ter paz no seu coração. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo." Ele está conosco sempre, especialmente nestes tempos desafiadores. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe abundantemente você e sua família neste período especial. Que Nossa Senhora das Dores a proteja sob seu manto maternal. Que São Pio de Pietrelcina interceda por você todos os dias. E que você seja um instrumento de paz e amor onde quer que esteja. Se este vídeo tocou seu coração, não esqueça de compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. E fica ligada no canal porque em breve teremos mais revelações especiais de São Pio para estes tempos que estamos vivendo. Até a próxima. Que Deus te abençoe grandemente. E já que falamos tanto sobre as revelações de Padre Pio para este período, preciso te contar algo ainda mais extraordinário que ele revelou especificamente sobre os primeiros dias de janeiro de 2025. São Pio disse que entre os dias 1º e 6 de janeiro haveria uma janela espiritual ainda mais intensa, onde Deus derramaria graças tão abundantes que nem conseguimos imaginar. Ele chamava este período de os 6 dias da nova criação. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, ele usaria estes 6 primeiros dias do ano para recriar espiritualmente a vida de muitas pessoas. Seria como se cada dia trouxesse uma graça específica e poderosa para quem estivesse aberto a receber. No primeiro dia de janeiro, segundo Padre Pio, seria derramada a graça da renovação total. Pessoas que se sentiam cansadas espiritualmente, que tinham perdido o entusiasmo pela fé, receberiam uma energia sobrenatural para recomeçar. Seria como nascer de novo para as coisas de Deus. No segundo dia, viria a graça da cura interior. Traumas antigos, mágoas profundas, feridas emocionais que pareciam impossíveis de cicatrizar, receberiam o toque curador do Sagrado Coração de Jesus. Muitas pessoas experimentariam uma libertação emocional extraordinária. Escreva: "Renova-me, Senhor", nos comentários se você quer receber essas graças dos primeiros dias do ano. No terceiro dia de janeiro, São Pio revelou que seria derramada a graça da sabedoria divina. Pessoas que viviam confusas, que não sabiam que direção tomar na vida, receberiam clareza mental e discernimento sobrenatural. Decisões importantes se tornariam evidentes, caminhos se abririam de forma milagrosa. No quarto dia, viria a graça da provisão divina. Problemas financeiros que pareciam sem solução encontrariam saídas inesperadas. Portas de trabalho se abririam, negócios prosperariam, dívidas seriam quitadas de formas inexplicáveis.
Deus mostraria que Ele é nosso provedor fiel. No quinto dia, seria a vez da graça da reconciliação. Relacionamentos rompidos há anos se restaurariam. Famílias divididas voltariam a se unir. Casamentos em crise encontrariam nova harmonia. O amor voltaria a reinar, onde havia apenas frieza e ressentimento. E no sexto dia de janeiro, Padre Pio disse que viria a maior de todas as graças, a graça da santificação acelerada. Pessoas comuns receberiam uma unção especial para crescer rapidamente na vida espiritual. Seria como se anos de crescimento espiritual acontecessem em poucos meses. Mas atenção, porque São Pio alertava que essas graças não cairiam do céu automaticamente. Seria necessário pedir, buscar, bater à porta com insistência. Ele ensinava uma oração específica que deveria ser feita durante estes 6 dias. Pai misericordioso, que nos destes vosso Filho para nos salvar, derramai sobre mim as graças especiais destes dias santos. Renovai minha alma, curai minhas feridas, iluminai minha mente, provede as minhas necessidades, restaurai meus relacionamentos e fazei-me santo segundo vossa vontade. Tudo vos peço por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Comenta 6 dias de graça se você vai fazer esta oração durante os primeiros dias de janeiro. Padre Pio explicava também que durante estes 6 dias seria muito importante praticar obras de misericórdia de forma especial. Cada ato de caridade praticado neste período teria um valor multiplicado diante de Deus. Seria como se cada gesto de amor fosse uma chave que abriria torrentes de bênçãos divinas. Ele sugeria 7 obras de misericórdia que deveriam ser praticadas durante esta semana especial. Primeira, dar comida a quem tem fome, mesmo que seja dividir seu próprio almoço com alguém necessitado. Segunda, dar de beber a quem tem sede, pode ser oferecer um copo de água fresca a um trabalhador na rua. Terceira obra, vestir quem está nu, pode ser doar roupas que você não usa mais ou comprar uma peça simples para alguém que precisa. Quarta, dar pousada ao viajante. Pode ser oferecer sua casa para alguém que está passando dificuldades, ou simplesmente dar uma orientação a quem está perdido. Quinta, visitar os enfermos. Pode ser fazer uma ligação para alguém que está doente, ou passar alguns minutos com uma pessoa acamada. Sexta, visitar os presos. Pode ser orar por detentos, ou ajudar famílias de presidiários. Sétima, enterrar os mortos. Pode ser participar de um velório para consolar a família ou rezar pelas almas do purgatório. São Pio garantia que quem praticasse pelo menos uma obra de misericórdia por dia durante estes 6 primeiros dias de janeiro, receberia 100 vezes mais em retorno. Não necessariamente em bens materiais, mas em graças espirituais, proteção divina, paz interior e bênçãos para toda a família. Escreve obras de misericórdia nos comentários se você vai praticar essas obras durante os primeiros dias do ano. Mas talvez a revelação mais surpreendente que Padre Pio fez sobre este período seja sobre o papel especial que o Brasil terá nos próximos meses. Ele disse que nossa nação, apesar de todas as suas dificuldades, seria escolhida por Deus para ser um farol de esperança para o mundo inteiro, neste ano de 2025. São Pio profetizou que do Brasil sairiam testemunhos de fé tão poderosos que alcançariam até os países mais secularizados da Europa. Que jovens brasileiros levariam a mensagem do Evangelho para nações onde a fé estava quase extinta. Que a alegria e a simplicidade do povo brasileiro seriam instrumentos nas mãos de Deus para reconquistar corações endurecidos. Ele viu em visão multidões de brasileiros participando de grandes eventos de evangelização ao redor do mundo. Viu sacerdotes brasileiros sendo enviados para países em crise espiritual. Viu famílias brasileiras adotando crianças de nações devastadas pela guerra e pela miséria. Mas São Pio alertava que para o Brasil cumprir essa missão especial, seria necessário que os católicos brasileiros se convertessem verdadeiramente, que abandonassem o sincretismo religioso, que vivessem uma fé pura e autêntica, que fossem exemplos de santidade em suas comunidades. Ele dizia que Nossa Senhora Aparecida tinha um plano muito especial para nosso país neste ano que está começando.
que ela derramaria graças extraordinárias sobre as famílias que se consagrassem ao seu imaculado coração, que protegeria nossa nação de grandes calamidades que poderiam atingir outros países. Comenta: Brasil, nação missionária, se você acredita nesta missão especial do nosso país. São Pio revelou também que neste ano de 2025 haveria uma renovação extraordinária do sacramento da confissão. Muitas pessoas que há anos não se confessavam sentiriam um impulso irresistível para procurar um sacerdote e fazer uma confissão geral de toda a vida. Seria como se o Espírito Santo tocasse o coração de milhões de pessoas simultaneamente, despertando nelas o desejo de reconciliação com Deus. Filas se formariam nos confessionários, especialmente durante a Quaresma e no mês de maio. Seria um verdadeiro mutirão de conversões. Ele recomendava que quem ainda não tinha coragem de se confessar aproveitasse este impulso especial do Espírito Santo, que não deixasse o medo ou a vergonha impedir essa reconciliação tão importante. O sacramento da confissão seria uma fonte extraordinária de paz e libertação durante todo este ano. Padre Pio ensinava uma oração preparatória para a confissão que ele considerava muito eficaz. Espírito Santo, iluminai minha consciência para que eu reconheça todos os meus pecados. Dai-me coragem para confessá-los com sinceridade e humildade. Tocai o coração do sacerdote para que ele me acolha com misericórdia. Fazei que esta confissão seja verdadeiramente um novo nascimento para minha alma. Amém. E por falar em sacerdotes, São Pio fez revelações muito especiais sobre o que aconteceria com o clero durante este período. Ele disse que muitos padres receberiam graças extraordinárias de renovação espiritual. Sacerdotes que estavam desanimados recuperariam o fervor inicial de sua ordenação. Escreva Renovação do Clero nos comentários, se você vai orar pela santificação dos nossos padres. Padre Pio profetizou também que este seria um ano de vocações extraordinárias. Muitos jovens sentiriam o chamado para a vida religiosa e sacerdotal. Seminários que estavam quase vazios voltariam a se encher. Conventos receberiam um número surpreendente de postulantes. Mas ele alertava que nem todas essas vocações seriam autênticas. Haveria também falsas vocações, pessoas que procurariam a vida religiosa por motivos errados. Por isso seria fundamental um discernimento muito cuidadoso por parte dos formadores. As vocações autênticas se reconheceriam por alguns sinais muito claros. Primeiro, um amor profundo à oração e à Eucaristia. Segundo, um desejo sincero de servir aos pobres e necessitados. Terceiro, uma obediência humilde e alegre às orientações dos superiores. Quarto, uma vida moral irrepreensível, desde antes de entrar no seminário ou convento. São Pio recomendava que todas as famílias católicas orassem diariamente por vocações, especialmente pedindo que Deus suscitasse vocações santas em suas próprias famílias. Uma família que tem um filho padre ou religioso recebe bênçãos especiais que se estendem por várias gerações. E já que estamos falando de família, preciso te contar algo muito importante que Padre Pio revelou sobre os matrimônios que serão celebrados neste ano de 2025. Ele disse que os casamentos realizados neste período receberão uma bênção especial de indissolubilidade e fecundidade. Comenta: matrimônios abençoados, se você conhece casais que vão se casar este ano. Segundo São Pio, os noivos que se casarem em 2025 e que viverem verdadeiramente segundo os ensinamentos da Igreja, terão casamentos extremamente felizes e duradouros. Suas famílias serão como pequenas igrejas domésticas, onde reinará a paz e o amor de Cristo. Ele recomendava que os noivos se preparassem espiritualmente de forma especial, fazendo retiros, participando de cursos de preparação matrimonial, confessando-se e comungando com frequência. O sacramento do matrimônio seria uma fonte inesgotável de graças durante toda a vida conjugal. E para as famílias que já estão constituídas, Padre Pio tinha uma revelação muito consoladora. Ele disse que este seria um ano de curas extraordinárias para casamentos em crise. Casais que pareciam irreconciliáveis descobririam novamente o amor que os uniu no altar. A oração que São Pio mais recomendava para casamentos em dificuldade era esta: Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José,
acolhei nossa família sob vossa proteção. Curai as feridas que nos dividem, perdoai as ofensas que nos magoaram, renovai o amor que um dia nos uniu. Fazei que nosso lar seja uma imagem viva do vosso lar santo, onde reinavam a paz, a compreensão e o amor a Deus. Amém. Ele garantia que os casais que fizessem esta oração juntos, durante 9 dias consecutivos, receberiam uma graça especial de reconciliação e renovação do amor conjugal. Muitos matrimônios seriam salvos através desta oração simples, mas poderosa. Escreve Sagrada Família nos comentários se você vai fazer esta oração pela sua família. E para encerrar esta mensagem extraordinária de São Pio de Pietrelcina, ele deixou uma promessa que deve encher nosso coração de esperança e alegria. Ele disse que todas as pessoas que acolherem verdadeiramente estas revelações e colocarem em prática os conselhos espirituais que ele deixou, experimentarão uma transformação tão profunda em suas vidas que parecerá um milagre. Não será algo que acontecerá de uma hora para outra, mas será uma mudança progressiva e constante. Dia após dia, você perceberá mais paz em seu coração, mais clareza em suas decisões, mais amor em seus relacionamentos, mais confiança em Deus. Sua vida se tornará um testemunho vivo do poder transformador da fé. São Pio prometeu interceder pessoalmente por cada pessoa que seguir estes ensinamentos. Ele estará ao seu lado em cada momento de dificuldade, em cada tentação, em cada desafio. Você nunca estará sozinha nesta caminhada de santificação. E quando chegarem os momentos mais difíceis, quando parecer que tudo está perdido, lembre-se destas palavras finais que Padre Pio deixou para nós. Não tenham medo, filhos queridos. Eu estarei sempre com vocês, intercedendo diante do trono de Deus. Cristo venceu o mundo, e quem está unido a Ele também vencerá. O futuro é de Deus, e Deus é amor infinito. Confiem sempre, orem sempre, amem sempre. A vitória já é nossa. Que estas palavras fiquem gravadas em seu coração para sempre. Que elas sejam sua força nos momentos de fraqueza, sua luz nos momentos de escuridão, sua esperança nos momentos de desânimo. Padre Pio está conosco, e com ele, toda a corte celestial intercedendo por nós. Vai em paz, minha irmã querida, e que Deus te abençoe abundantemente neste ano que está começando. Até nosso próximo encontro, que será em breve, com mais revelações extraordinárias de São Pio para nossa edificação espiritual.